Ouve aí, vem comigo então. 93. Estamos juntos no Debate 93. Você conhece alguma pessoa assim que tem aquela característica assim que você vai dizer que é uma pessoa que tem duas caras? Hein? Fala aqui pra mim, só aqui entre nós. Conhece alguém? Ah, JR, duas caras? Duas caras. É o que o nosso ouvinte está dizendo aqui. Eu conheço uma pessoa que é a famosa irmã duas caras. Ela não tem o menor pudor de prejudicar os outros e depois age como se nada demais tivesse acontecido. A falsidade é um distúrbio de caráter. Como identificar um falso? Qual a solução quando os falsos se tornaram amigos próximos e íntimos? O que devemos fazer para ter paciência, tolerância e autocontrole diante dos falsos de plantão? E aí, ouvinte, qual a sua opinião sobre esse assunto, hein? É agora. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 27 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com carinho o reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis. A doutora Marlu Cineri, a nossa menina da mesa de hoje, psicóloga e sexóloga. O pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo. O pastor Heinerson, é isso mesmo? Heinerson Israel, pastor auxiliar da Igreja Batista Atitude. Já estamos todos aqui e vamos juntos fazer o nosso Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Jorge, eu começo ouvindo a sua opinião. O seu destaque, a frase que o senhor destacou foi: a falsidade é um distúrbio de caráter. Bom dia, bem-vindo. Perfeito. O caráter pode ser uma marca, um distintivo. O caráter é um conjunto de qualidades boas ou más. Quando há um desvio de caráter, né, que segundo aqui um desvio de caráter, essa pessoa, ela teve a formação dela de 7 a 5 anos, alguns colocam, eu prefiro ficar até 8 anos. Ela tem a sua formação de caráter. Quer dizer, ela aprende aquilo que ela está vendo, aquilo que com quem ela está convivendo, o meio social ali que ela vive, lógico, evidente, ela vai... esse caráter vai estar impregnado nela, essa formação, de acordo com a vivência das pessoas que são mais íntimas dela, que ela vive mais. Então, essa criança que tem essa formação de caráter, uma formação boa, dada pelos pais, ensinada pelos pais, e quando chega aos 8 anos, ela começa a ter um aperfeiçoamento de caráter, porque ela começa a se comunicar com outras pessoas. Eu até acho que o desvio de caráter, não sei, eu acho que ela já tem esse problema. A criação dela, a formação dela já tendeu para isto. Porque uma pessoa que tem um caráter de honestidade, ele jamais vai deixar de ser honesto. Uma pessoa que a formação dele é não mentir, ele jamais vai viver mentindo. Entendendo? Então, eu acho que ela já tem, não houve aí um desvio. O caráter dela já é esse, ao qual ela está demonstrando.
Doutora Marlu Cinéria, nossa menina da mesa, muito bom dia, seja bem-vinda. Concorda? A falsidade é um distúrbio de caráter? É a pergunta que faz o ouvinte. Concorda com o que se expressou aqui o nosso querido pastor Jorge? Claro, JR, bom dia aos debatedores. Concordo, sim. Pode ser um desvio de caráter, mas isso não quer dizer que a gente não possa se relacionar com essas pessoas, né? Normalmente são pessoas que têm um histórico complicado, pessoas que não sabem lidar com a sua problemática, enfim, vem sim da infância, de uma baixa autoestima, né? Ali na infância, a relação parental, quer dizer, a relação com essa família, esse histórico familiar influencia, sim. Muito bem, quero continuar ouvindo aqui a opinião dos companheiros. Reverendo Paulo César Braga, querido, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, debatedores. JR, eu acredito que o pastor Jorge Macedo falava aqui de convívio e é muito difícil você conviver com pessoas assim. Até porque, geralmente, essas pessoas caminham sozinhas, são como o Zorro, cavaleiro solitário. Porque você não consegue construir nada, você não consegue construir pontes, você não consegue construir bons relacionamentos, você tem que ficar medindo o tempo todo o que você vai falar, o que você vai dizer, porque aquela pessoa pode te interpretar mal, pode falar para outro o que você não disse. Ou seja, há sempre um medo, há sempre um terror, há sempre uma angústia de você até estar perto. E a Bíblia diz até pra gente, né, se afastar desse tipo de pessoas que e geralmente são galanteadores, falam demais, né, conseguem nos levar nos lábios. Você escuta elas falando assim, você fica, meu Deus, como é que esse cara é? Só que daqui a pouco é igual um escorpião, ele vai te dar uma ferrada, ele vai criar alguma situação que te deixa mal. Então, eu acho isso muito perigoso, são pessoas que precisam ser tratadas, é um desvio, porém, só a pessoa mesmo pode se ajudar. Se a gente tentar como amigo, às vezes, a gente se prejudica tanto quanto a pessoa. Pastor Rainerson, a sua opinião sobre esse assunto, bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, pastor JR, todos os ouvintes, os queridos debatedores aqui. Bem, a minha opinião é que todos nós escondemos alguma coisa. Todos nós temos traços que a gente não quer, de fato, apresentar socialmente, né? E nesse sentido, pela descrição que a gente vê aqui, parece que essa pessoa, ela tem realmente um problema um pouco mais patológico, né? Ela já está num estado de prejudicar o outro, ou seja, todos nós escondemos certos traços. Nós não podemos abrir os nossos corações para qualquer ouvinte. Nós temos que ter até critérios, né, para quem abrimos o nosso coração. Mas parece que essa pessoa, ela tem um problema realmente patológico. Ela já está num estado em que eu preciso prejudicar alguém para viver. Então ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser separada para que, né, os cuidados de fato médicos, pastorais, né, discipuladores reforcem o estado mais saudável na vida dela. Então acho que é uma questão de tratar, de cuidar, de abraçar, de abençoar essa pessoa. Quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, participando conosco também. A nossa foto aqui no Facebook da 93 FM já está aqui publicada e sob o nosso post aqui você pode trazer a sua opinião, seu depoimento, as suas experiências. Olha, muita gente deve ter experiência nessa área, porque a pergunta que segue a esta é: como identificar um falso? E aí? Como é que a gente identifica? Depois, em geral, você só descobre depois. Mas será que tem algum jeito de identificar antes? Como é que uma pessoa pode identificar se ela mesma está sendo falsa? Isso é uma questão importante hoje aqui, já que a gente trabalha nessa perspectiva também do indivíduo, né? Daquele que fala e não apenas daquele que ouve. Mas como identificar também um falso? E aí nós vamos tratar sobre esse assunto. É aqui, minha gente, no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e queridos debatedores. A pesquisa hoje está interessante, viu? Porque não está perguntando do outro, mas está perguntando sobre você. Sinceramente, você já agiu de falsidade com alguém? Olha, 70% dos nossos ouvintes por telefone responderam sinceramente que sim, que já foram falsos com alguém. E no nosso site, 80% deles também confirmam que já foram falsos com alguém, sim. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 96803-8319, uma ouvinte diz assim: bom, gente, eu tenho 2 amigos que são muito falsos comigo.
Eu confesso que eu fico muito triste. Só que ao mesmo tempo, eu não consigo deixar de gostar deles. E aí o que eu faço? Ela diz. Eu os incluo nas minhas orações para que eles mudem e eu não precise deixar de ser amiga deles, porque eu não quero deixar de ser amiga. Ela é amiga deles. Bom, tá aí, pelo menos alguém é amigo de alguém nessa história aí, né? Hein? Não, Jota? É verdade. Entenda bem. A formação de caráter, como eu disse aqui no começo, qualidade boas ou mais, estão sujeitas à condição, que nem o irmão falou, ambiental, familiares e pedagógicas e sociais. Entendam bem, quanto a pessoa, você já foi falso algum dia, alguma vez? É a forma de interpretação, né? Há ocasiões que você não é falso, por exemplo, há um problema que está acontecendo com a família, você tem que conversar com a pessoa sem prejudicar a família, porque senão você acaba derrubando toda uma família porque você falou a verdade. Então até tem verdade que você tem que ter cuidado em falar, para você não prejudicar a família inteira. Então você está sendo verdadeiro num ponto, porque você está cuidando para que aquela família não seja destruída por causa daquele problema que surgiu, entendeu? É uma coisa que às vezes você leva para a eternidade, principalmente quando você é pastor e tem pessoas que chegam e te confessam, abrem o coração para você. Então tem momentos que a gente tem que agir mesmo assim, para poder não ser verdadeiro e estragar o restante. Não dessa maneira, de ser falso sempre, entendendo? Armar a teia de aranha para poder a pessoa cair e você ficar, foi preso, olha lá, e aquilo ali, em vez de você se corrigir, você enaltecer. O teu ego, ele sobe quando você vê uma pessoa, acontecendo aquilo que você planejou para ela. Essa palavra, dentro daquilo que o JR leu no ouvinte aí que mandou, é amigo de uma pessoa e continua insistindo que a pessoa é falsa e tal, mas ela gosta da pessoa. Essa palavra amigo, eu acho que ela está muito desgastada. A gente precisa pensar mais nesse conceito de amizade, porque como é que eu vou manter uma amizade? Gostar é uma coisa. Você pode gostar e tal, mas você não precisa estar perto o tempo todo de algumas pessoas. Você gosta, porque às vezes a gente, agora de repente ele vai mudar, eu já ouvi isso, ele vai mudar, vamos investir, vamos insistir e tal. Eu acho que o nosso papel é orar. A gente precisa orar, sabe, começar a manter um certo limite nas coisas para que aquela pessoa perceba que você está impondo certos limites. Porque não basta só gostar, é preciso também demonstrar de alguma forma para outra pessoa que você não está gostando daquilo. Se você só dizer não gosto, ou então não gosto das suas mentiras, ou não gosto que você é falso, eu acho que precisa ter atitude, né? A gente precisa ter atitude nesse sentido de mostrar para aquela pessoa que realmente ela está balanceando a nossa amizade, está causando um problema e que se não for tratado, eu vou ser obrigado a me afastar dela. E inclusive se você não sinalizar isso, a pessoa não sabe que está te ferindo. Na verdade, quando se trata assim de uma pessoa assim, nesse estado patológico, e a gente costuma dizer o seguinte, quando a pessoa ela chega a esse extremo, porque eles são pessoas extremamente sedutoras. Mas a sedução, ela te induz a gostar dele, por isso que ela não consegue se afastar. Porque eles são carismáticos, eles são manipuladores, né? E você vê nessa amizade, né, entre aspas aqui, uma amizade que você também ganha algo, você também se apossa desse afeto, desse espírito carismático dele, vamos dizer assim, né? Agora, a questão é, quando você identifica essas pessoas, e muitas vezes elas estão dentro da nossa família, porque quanto mais você chega perto da pessoa, mais você conhece, não é? Isso é um dado. Quando ela chega perto de você e ela está te causando mais prejuízo do que ganho, aí você consegue detectar que essa pessoa realmente está te causando mal, não é? Então é hora de afastar-se dessa pessoa. E a gente pode estar falando mais tarde sobre o afastar-se ou o romper com essa pessoa. Um ouvinte de Tanguá dizendo o seguinte: a minha irmã é assim, gente, ela envenena tudo ao seu redor e sempre sai como uma boazinha. Somos cristãs, mas não sei como agir com ela. E nesse caso aqui não é nem amiga, é irmã, né? Vai fazer o quê? Hein? É irmã.
Então, nós acabamos de falar isso, né? Não quero tomar a palavra de vocês, não. Mas é porque na família você está mais próximo, não é? E não é porque você é criado da mesma forma, não é? Cada membro da família, ele vai desenvolvendo seus traços, né? seus traços. Mas a característica é que ela não tem como se afastar, você estava dizendo. Pois é, mas aí você não precisa... Tem um momento de afastamento, mas Exato. quando é irmã, você pode ter até um tempo de afastamento, mas não é nem o ideal. Porque nós estamos falando de uma outra coisa, de relacionamentos de colegas, de amigos que você pode eventualmente se afastar, porque aquilo está sendo nocivo para a sua vida. Mas quando você se afasta de uma irmã, você está sendo nocivo com a sua irmã, você está sendo nocivo com seu pai, com a sua mãe e com os outros irmãos. Ainda que você diga, ela é má, ela é falsa e sempre sai como boazinha. A nossa retirada, para não nos contaminarmos com ela, acaba sendo um envenenamento para o restante, especialmente prejudicando pai e mãe, que às vezes não tem, abro aspas aqui, responsabilidade nisso tudo. Esse é um problema grave quando é dentro de casa. E uma atitude de passividade, porque se eu estou dentro da mesma casa, eu penso na coletividade. Então, uma hora, essa pessoa precisa ser exortada. Por quem ela vai ser? Bem, a família, de alguma maneira, precisa sentar à mesa e conversar sobre esse assunto, porque vai ter um momento do confronto, mas o confronto é amor, né? É sentar na mesa. Porque elas respingam, elas dão fruto da sua, vamos dizer assim, possível maldade, né? Da sua amargura, normalmente essas pessoas, elas vão ali na tua ferida e ela aponta, né, para sua ferida. É difícil, mas não é impossível, não. Assim, não pode falar. Porque porque dentro da família, o JR colocou, assim, muito bem, a senhora também, mas assim, o problema é que isso aí pode até, às vezes, um gesto de ciúme. Por ciúme a pessoa prejudica aquela pessoa, né? Porque está com ciúme, que acha que o pai trata melhor aquela a irmã do que ela. E essas coisas realmente na família, você tem que lidar com isso, porque não tem como você sair. E você tem que procurar fazer o quê? Orar para que Deus venha mudar essa pessoa, que é o único que pode fazer isso, não é isso? E ela vem entender que está prejudicando não só o seu irmão, a sua irmã, mas também seu pai, a sua mãe, está criando um clima ruim na família. A coisa é tão difícil, JR, amados ouvintes, que essas pessoas, quando estão nesse estado, elas nem percebem que estão atingindo, às vezes, o pai, a mãe, e geralmente, pelo menos o que eu percebi, o que eu já vivi e percebi, quando você vai para o confronto com uma pessoa dessa, você não consegue nem dialogar com ela, porque ela se defende te acusando de alguma coisa. Sim. Você não consegue colocar na cabeça dela, e na verdade esse que é o nosso maior erro. O que a gente precisa, sendo o irmão ou irmã, é amá-la. Amar e não levar muito em consideração as coisas que ela fala. Amar, orar, e se guardando, se preservando, guardar o seu coração, porque é difícil, existe um laço, corrente sanguínea, é sangue do sangue, mas a gente precisa nos preservar também, nos preservarmos juntos. Porque nisso aí, né? o que acontece é que a gente espera do outro algo bom, principalmente de um amigo, né, ou de um irmão. Não é? Você espera que você possa trocar, né, afeto e aquela coisa toda. Mas nesses casos assim extremos, onde a pessoa causa muito prejuízo, você está o tempo inteiro levando a culpa, né, dessa pessoa e tudo mais, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que para lidar com esse tipo de gente, né, é que essa pessoa, ela vê em você, né, alguém que consegue lidar melhor com seus problemas e com suas dores, e ele não. Então isso causa inveja, sim. Talvez ele não esteja consciente dessa inveja. Mas para que você diminua a sua frustração, porque é muito frustrante, você dá, a pessoa dá, e a pessoa te prejudica, entendeu? Então você ter essa consciência. Bom, essa pessoa está com inveja de mim. Não é aquela inveja tão nociva, veja bem. Então a condição de afastar-se, ela é benéfica para quem está sendo prejudicado, porque se você adoece com pessoas assim, as pessoas, elas te causam tanto prejuízo que você pode adoecer. Se você está num momento mais fragilizado da sua vida, você vai ter consequências sérias. Eu já vi pessoas deprimirem por causa de família, porque as pessoas achando que estão ajudando e elas, na verdade, estão causando um grande prejuízo afetivo. O texto clássico que fala sobre igreja, sobre perdão, sobre como tratar a pessoa, é o capítulo 18 de Mateus,
que diz, ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2. Ou seja, uma hora nós vamos precisar confrontar em amor, exortar em amor. Isso. Se ouvir, você ganhou o seu irmão. Você ganhou aquela pessoa próxima, né, a quem você ama. Se não ouvir, você vai precisar exercer uma outra parte do capítulo 18. Chamar 1, 2, ou seja, colocar a família na mesa, né? Colocar a igreja para cuidar desse problema. Então, uma hora temos que exortar para que ambas as pessoas, não só a que ofendeu, mas a que foi ofendida também, ambas as pessoas recebam o perdão da comunidade, da igreja, da família e sejam curadas. Na maioria das vezes, doutor, eles são simuladores. Sim. Eles simulam as coisas. Isso aí, entendendo? Então você, na realidade, a vida deles são paudadas nisso. Você nunca sabe quando ele está falando a verdade. Entendendo? Eu tenho algumas pessoas assim, e eu conheço, e algumas vezes eu tenho a percepção. Eu já fico meio com o pé atrás. E são chamados, a maioria deles são chamados. Esse camarada, esse cara é um simulador, esse camarada aí, eu faço esse cara aí é um 7-1. Todo 7-1 é falso. Ele mente, ele faz tantas coisas, entendendo? E isso aí, na realidade, você tem que tratar dessa pessoa. Agora tem que ser com muito cuidado. Aí, JR, entra, eu creio, o distúrbio, né? O desvio de caráter. Às vezes ele pode ter tido uma boa formação, mas chega uma idade que ele passa a viver sozinho e ele começa a conviver com outras pessoas, e aquilo que parece que está lá dentro, parece que brota, e ele começa a adquirir os costumes daquelas pessoas, do meio social que ele está vivendo naquele momento, e começa a praticar tal tipo de coisas. Não que ele aprendeu com os pais, né, com a família. E aqui no WhatsApp, uma ouvinte diz assim: bom, aqui em casa eu tenho 3 filhas. Todas elas foram educadas e ensinadas dentro do meu melhor. Só que tem uma, JR, que apesar do nosso apoio, da nossa ajuda, ela é difícil. Eu não acho que ela tem 2 caras não, viu? Ela tem 14. 2 para cada fase do dia e semana. E isso nos causa muitos transtornos. Sei bem o que essa ouvinte está passando. E assim, ela se prejudica e nos prejudica, porque ela acredita nas próprias mentiras que ela conta. E assim ela vai vivendo a vida dela. Ela já tem filho e as coisas vão acontecendo. Eu, como mãe, estou tomando antidepressivo, mas não deixo de acreditar na vitória. É isso aí, minha gente. São experiências difíceis, né? Dentro de casa, onde uma mãe relata essa sua dor, né? E você percebe dor no seu relato, na maneira como ela descreve, em que pese toda essa situação já ser longa, né? Porque essa menina já é mãe, já tem filhos. Imagina quanto tempo essa mãe trava essa batalha dentro de casa e a frustração de não ter conseguido, né? Embora é necessário até trazer para essa mãe uma palavra, nem sempre os filhos aprendem o que os pais ensinam. Então, é normal que numa situação como essa, e se eu percebi bem, há uma pontinha de frustração, não só de tristeza, o que é óbvio, mas daquela frustração. O antidepressivo entra, talvez aí a perspectiva seja, né, que não exatamente pela tristeza profunda, mas muitas vezes pela tristeza profunda causada por uma frustração de não ter conseguido fazer com que esta fosse igual às outras. Mas a decisão aí, mãezinha, não pode ser sua. Você disse que deu o seu melhor. E ainda que os filhos não sejam criados da mesma forma, porque essa é uma frase que não pode ser comprovada nem pela lógica, porque nenhum de nós é o mesmo, ainda que seguidas vezes você tenha filhos, mas você não é a mesma pessoa de 9 meses, de 18 meses, você mudou, você vai evoluindo ou não. Então você criou, fez o que pôde. Agora, se os filhos tomam decisões diferentes daquelas que você ensinou, eu sei que eu estou pedindo demais, sei disso,
não ficar frustrada é quase que uma impossibilidade. Mas pela graça de Deus, o Senhor pode te ajudar a lidar com essa dor da frustração, porque somente Deus para ajudar. Porque psicologicamente, Marlúcia, eu tenho a impressão que a frase é essa. Exato. Você fez o que pôde, você deu o que pôde, não é isso? Olha, inclusive, o JR falou muito bem. Inclusive, quando eu coloquei aqui no início, ela está falando da mitomania, aquela pessoa que tem mania de mentir, né? O mentiroso compulsivo e por assim, as famílias estão cheias. Mãe e pai não devem ter culpas, mas nós temos. Eu sou mãe, a gente traz assim, será que eu fiz o melhor? Será que Não, nós fizemos o melhor. Essa frase é perfeita, nós demos o melhor de nós. Nós não podemos esquecer que nossos mesmo filhos... errando algumas vezes. Claro, nós erramos, não somos super mulheres, né? Não somos super mães. Mas uma coisa importante colocar, como a gente falou no início, vários fatores podem ocorrer, inclusive a genética. Quando nós nos casamos, o nosso cônjuge, ele também tem uma família de origem que pode vir disso. Nós temos transmissão aí geracional, quer dizer, de uma geração que passa para outra, ou atravessa uma geração e essas questões, elas podem ser repetidas na nossa família. Portanto, não leve culpa por isso, não. Agora, essas pessoas, como elas agem dessa forma, por baixa autoestima, necessidade de atenção, de apreço e tal, elas fazem isso como uma tentativa de proteger, de se proteger de situações constrangedoras. Por isso que nós somos alvos, ou de alguma forma, se nós não estamos inseridos, né, nessa patologia, nós somos alvos dessas pessoas. Nós somos mais sensíveis e tal. Entendeu? Acho que a primeira coisa que a gente teria que... Me perdoar. Claro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é essa mãe é que ela não tem culpa. Então a primeira coisa seria tirar de sobre os ombros dela a culpa. A segunda coisa é contra quem ela está lutando. Contra quem nós lutamos quando lidamos com essas pessoas. Será que estamos lutando contra essa pessoa? Ou contra o problema, ou contra a doença? A doença contra a qual lutamos é a hipocrisia, é a falsidade, são esses distúrbios na alma da pessoa. Então nós não lutamos contra a pessoa, mas contra a doença. Ou seja, nós precisamos curá-la. Ela é uma pessoa, ainda que ela enfrente esse problema, todos nós enfrentamos os nossos problemas, todos nós enfrentamos as nossas sombras, ainda que ela lute, ela é uma pessoa, né? E Cristo morreu por ela também. E nossas ações, né, pastorais, exortativas, precisam de alguma maneira curá-la. Exato. Não lutamos contra essa pessoa, contra essa filha. Lutamos contra essa doença que a atingiu. Por circunstâncias que a gente talvez não consiga desconhece. Aqui. Desconhece, são circunstâncias desconhecidas. Só rapidinho, no caso dessa mãe, ela procurar ajuda, não é? Porque adoece, né? Como eu disse aqui no início. Então, assim, procurar ajuda para você entender que você não tem culpas, para entender que você precisa seguir a sua vida, a pessoa já escolheu a vida que pode levar e realmente orar por ela. Doutor, eu acredito que essa pessoa viva num ambiente religioso, essa mãe. Há uns anos atrás eu atendi uma pessoa que veio assim: pastor, meu filho está assim, e ali eu recebi uma palavra que ensina a criança o caminho que deve andar e a senhora não ensinou. Um pastor disse a ela, pegou esse versículo bíblico e encheu a alma dela de lixo, usando um versículo bíblico. A culpa é sua porque você não ensinou. Então, às vezes, não sei se é o caso dela, às vezes a própria igreja ela tem que vigiar, o nós pastores, de não lançarmos algumas culpas, porque a pessoa já está doente. E você pega a palavra. Você não ensinou seu filho, por isso que ele está passando sobre... E aí a pessoa acaba... O que resta para ela é a igreja, Deus. E às vezes vem uma palavra dessa no coração e a pessoa vai se culpar mesmo o resto da vida. Na verdade, eu acho... Há quem não ensine mesmo. Há quem não mostre o caminho. Há quem não sabe, não mostre o poder da palavra. Agora, daí a gente pegar o versículo em cima de um peso de alguém que já está sofrendo e você lança uma palavra dessa, a gente não sabe o que pode acontecer. Se ensine na infância, mas muitos se desviaram e foram... Como o JR colocou, às vezes a gente faz o melhor e... É assim, eu tenho 3 filhas. Minhas filhas têm um bom caráter e não são falsas, pelo menos comigo, o que eu vejo. Só que tem uma que eu acreditava, eu visualizava, eu disse, essa aí, entre as outras, vai se destacar. E quando cresceram, pegaram idade, eu deixei de exercer, né? O meu... Maior influência. Maior influência sobre elas.
elas passaram a ter decisões próprias. Entendendo? Então, aquela que eu pensava que seria, não foi. Entendendo? Então, é a mesma coisa. Você cria os seus filhos, você trata-os bem, você os educa, entendendo? Você tenta incutir neles um caráter de honestidade, um caráter de boa pessoa, de boa índole. Eles crescem, às vezes alguns se desviam disso. Não, essa mãe, minha filha, não tem a culpa se teu filho ou se a tua filha não seguir os teus conselhos. Ora por ele, porque senão a depressão que você está tendo, ela vai só se agravar. Entendendo? Então começa a olhar um pouquinho para ela mesma, entendendo? Para si mesmo, para que você também tenha condição de continuar monitorando ela, sem você se envolver no problema dela. Nós não temos condições de fazer todas as coisas. Perfeito. Ainda que nós queiramos fazê-las. Nós podemos fazer aquilo que está nas nossas mãos. Se está na sua mão, faça. Observe bem, além de filhas, você tem netos. Talvez seja uma boa hora de pensar nesses netos. E é claro que pensar nos netos com uma educação que a sua filha naturalmente desenvolve, dá ainda um pouquinho mais de ansiedade. Mas a influência dos avós e dos tios podem ser influências muito fortes na vida dos netos. E os netos podem ser usados por Deus de uma maneira extraordinária para abençoar o coração da mãe. Então, não pode desistir. Também não pode acreditar que isso vai ser resolvido no estalar de dedos. Isso é um processo muitas vezes longo. E evidente que a nossa dependência de Deus é a dependência que Deus pode. E Deus pode. A vontade de Deus, ela é boa, é agradável, ela é perfeita. Deus pode realizar todas as coisas e aí vai a nossa dependência, a nossa confiança nele. Então, a partir disso, doutora Marlúcia, o seu destaque. Como identificar um falso? Então, nós estamos falando aqui que normalmente, por exemplo, como você vai identificar uma pessoa? A primeira coisa são os prejuízos que ela te causa. Então, você está com um amigo ali que sabe da sua intimidade, partilha com você alguns segredos, e você começa a perceber que essa pessoa, ela não está te ajudando como você gostaria. Não é? Isso aí é um primeiro sinal. O segundo sinal no decorrer da sua amizade, ela te traz mais prejuízo do que benefício, né? Isso é fácil você detectar. Só não é tão fácil se você supervalorizar o pouquinho que essa pessoa está trazendo para você. Porque uma amizade é troca, não é? É troca de afeto, é troca de experiência, é a tua história que está ali envolvida. Quando você percebe que essa pessoa ela está te trazendo prejuízo, e olha, e é difícil detectar, não é tão difícil detectar, porque você vai vendo os sinais. Mas primeiro você desconfia, mas será que isso é verdade? Porque essa pessoa é tão encantadora, é tão bacana, me ajudou em tantas situações que eu estive realmente precisando, e aí você começa a desconfiar. Então, os primeiros sinais são esses. Eu atendi um caso no consultório muito interessante, que a amizade que essa pessoa trazia, né, ela era assim, acima de tudo. E a pessoa foi traída, né? Foi traída, e aí essa pessoa era cristã e falou: doutora, como é que eu posso agir? Eu falei assim: olha, já que você é cristã, o primeiro passo você já detectou. A pessoa está te trazendo mais prejuízo do que ganho, né? Então você vai para a palavra. A palavra de Deus, ela vai. O próprio Satanás, ele saiu de perto de Jesus quando Jesus estava ali usando a palavra, na tentação. E aí ela disse que tentou e foi por e-mails e tal, e a pessoa não ouviu. Então, foi um grande alerta. Ela falou assim: bom, então é a hora de afastar, não é? Com muita dor, às vezes, porque às vezes a amizade é tão bonita, uma amizade construída em confiança, né? Mas que estava trazendo prejuízo para a pessoa. Quando eu digo prejuízo, gente, é dor mesmo. Você começa a ficar frustrado, você começa a ficar em dúvida se realmente a pessoa está trazendo. A pessoa começa a usar suas informações contra você. Então, são coisas sérias que você fala assim: opa, peraí, mas será que eu sou assim? Se você está num momento mais fragilizado, você começa, às vezes, até a acreditar que o que ela está falando é verdade. Porque eles são muito bons nisso, né? Eles são dissimulados, né? São pessoas dissimuladas. Então, a questão
é essa. Eu dou aqui anotei 3 coisas que eu acho importantes. Primeiro, você detectar. Segundo, distanciar-se de vez em quando. De vez em quando você se distancia para que você tenha um fôlego maior para entender se isso aí é verdade ou não. Não é? Porque aí diminui a tua fonte de ansiedade. Você começa a raciocinar melhor e a entender melhor. Segundo, evitar temas íntimos com essa pessoa. Não é? Porque já que ela está usando isso contra você, evitar temas íntimos. Não precisa romper essa amizade, né? Para que não provoque tantos ataques, né, a você. E o terceiro, entender, já falei aqui, que quando essas pessoas nos magoam, elas não sabem lidar com os próprios problemas. Agora, o problema não é seu se a pessoa ela está ruim, ou ela está numa fase ruim, ela está sendo maligna mesmo na sua vida. Então, é preciso distanciar-se dessa pessoa, sem que a pessoa também magoe, porque ela vai falar assim, poxa, mas você está se distanciando de mim? Está com raiva de mim? Eu fiz alguma coisa contra você? Ela usa os próprios argumentos contra você. Porque, assim, é fácil de detectar essas pessoas. Primeiro, elas vê defeito em todo mundo e procura falar daquelas pessoas, né? E outra coisa, gosta de falar da vida dos outros. Elas gostam de falar da vida dos outros. Por quê? Porque elas querem criar um ambiente, entendeu? Onde elas se sintam dentro do seu campo. Então, ela falando, ela fala da vida da pessoa, ela vê o defeito da pessoa, trazendo aquilo à tônica para que você seja envolvido naquilo. Cúmplice dela. Cúmplice dela. Quando a coisa vem à tona, ela sai e deixa você. Ela diz, eu não falei, eu não estava, viu? Por quê? Porque ela é falsa. Como identificar um falso? Normalmente, eles escondem bem os defeitos e exageram demais as qualidades. Isso aí. Quem disse só, esse dinheiro a gente pode pegar, a gente poderia ter pegado esse dinheiro e ajudado os pobres. Quem foi que disse isso nos evangelhos? Judas, né? Que era o falso entre os 12. Ou seja, quando a gente exagera demais as nossas qualidades, a gente socialmente só apresenta as nossas qualidades e esconde demais os nossos defeitos, está aí um grande falso. Uma máscara boa. Uma máscara bem utilizada. Eu já não acho tão fácil a gente assim identificar. Primeiro que a gente só identifica quando a gente sofre as consequências. Geralmente a gente não consegue identificar sem que aquela pessoa tenha causado em você alguma coisa. Então você convive, você acaba amando essas pessoas, você gosta de estar perto, porque o estado de humor delas é elevadíssimo. Essas pessoas são divertidas, você quer ficar. Então, mas à medida que você vai, né, convivendo e você vai tomando, né, sofrendo as consequências daquilo que ela está fazendo, aí que você vai, poxa, por que eu não identifiquei isso antes? Porque o teu próprio amor, a vontade de estar perto, o carinho te impediu de você perceber aquelas coisas. E às vezes não percebe. Uma pesquisa indica que no Afeganistão há muitas pessoas falsas dentro de casa. Entendeu? Lá no Afeganistão. Aqui no Brasil não, mas exatamente nessa linha, uma das ouvintes nossa está acompanhando, ligou para cá e disse, eu passo isso na minha casa. Isso que eu estou falando. Isso é um caso raro, porque isso é normal no Afeganistão. No Brasil, isso é raro. Passo isso na minha casa. Meu esposo espera minha filha e meu genro saírem e fala mal dos dois, da filha e do genro. Do genro a gente já até espera, né? Mas da filha, hein? Eu fico em uma situação difícil porque não posso falar isso para ele, senão vai acabar dando confusão. Vai mesmo. O seu pai falou que você é isso e o seu marido é aquilo. Vai dar zero, hein? Os dois, quer dizer, a filha e o genro tratam o pai muito bem. Eu me sinto mal em saber das coisas que ele fala. Então eu acabo me fechando, chorando, sofrendo sozinha, não sei como agir e penso que também esteja sendo falsa. Ou seja, ela no final, pela conivência, a perspectiva dela, ela também está aí se sentindo falsa. Aí eu vou entrar para perguntar, sem apertar muito, que é o seguinte, qual a diferença da falsidade para comentários, para uma resenhazinha? Entendeu? Porque o que rola aqui é que quando a filha e o genro saem de casa, né? Aí o pai é o pai dela. O pai dela chega e diz, essa menina é isso, sei lá o que ela diz aqui, que o ouvinte não conta. Ouvinte, você deixa a gente curioso também pra saber, né? Aí conta aí alguma coisa ou outra, etc e tal. Isso muita gente vai interpretar isso como comentários. Não, isso não.
A diferença, e aí o ponto da falsidade é, o cara chega na frente e diz assim, você é uma filha maravilhosa, você é uma menina de ouro, e quando ela sai, ele diz, essa menina não presta, isso é entendeu? Pelo amor de Deus, essa menina é insuportável, esse genro, olha, você é o genro que eu pedi a Deus. Aí quando o genro sai, quando eu pedi a Deus, bêbado, que eu não podia estar na melhor da minha situação. Sabe-se lá que o cara fala, eu não tivesse aparecido na minha casa. Não, não é isso, não? Verdade, e aí, verdade. qual a diferença entre A e B? Então, há diferença, sim, mas eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa separar, mesmo dentro da família, não ser conivente, como bem colocou o pastor aqui, não ser conivente com a maldade, com o comentário do outro. O outro fez um comentário ruim a respeito de outra pessoa, seja de um filho, resolve com ela. Querido, eu tenho muita estima por você, eu te amo demais, mas meu filho, converse com a sua filha, entendeu? Sua filha é herança do Senhor para você. Então, eu acredito que esse tipo de argumento pode ser um passo, né? Para que eles... E se ela estiver lavando a louça, o cara tá tomando o restinho do café, ela tá de costas, lavando a louça e tá falando, ele tá falando. Pode ser que ele não esteja falando para ela, entendeu? Exato, assim, especificamente, ó, vou te contar um negócio. Não, nesse caso específico, há muita competição entre genro, né? E essa competição do homem que tomou minha filha, aquela coisa toda. E a minha filha que preferiu esse homem. Ela também é ruim, porque se eu acho que ele é ruim, ela é também ruim. Então isso causa aí uma certa confusão, porque às vezes não está falando mal. Ele está, vamos dizer assim, ele tá falando mal, tá, né? Mas assim, não tá falando mal. Ele não tá fazendo nada que edifique, entendeu? Então, isso, a mãe não pode ser conivente não. Gente, marido e mulher não pode ser conivente com a maldade do outro. E nem o filho com o pai, nem o pai com a filha. Preciso saber separar isso. É difícil. Porque às vezes também o pai tá aqui, ele olha pra esposa, tá longe, a esposa tá lá, ele me diz assim, rapaz, tua mãe tá gorda, hein? Você emagreceu um pouco, hein? Aí ela ouve daqui. Quem fala isso? Mas o seguinte, não fala nada pra... Não, eu não. Não fala nada pra ela, não. Uai. Diz, não fala nada pra ela, não. E agora? Ele vai apanhar, cara. Você tá entendendo que eu tô... Não fala nada pra ela, não, tá? Aí aquela filha não aguenta, poxa, mas é minha mãe. Ô mãe, papai falou que... Pronto. Mas na hora, a coisa... Papai aqui, ó, a mãe aqui, ó, tá falando pois uma coisa não pode, você não pode dar abertura pra essas coisas. Essa é a realidade. Mas às vezes a gente não dá abertura, a pessoa faz. E eu tenho uma facilidade muito grande de detectar esse tipo de pessoas. Não sei se é um dom, mas aquilo ali vem assim, eu olho para a pessoa, lido com ela e eu já sei se ela está sendo uma pessoa simulada, mas eu já sei mais ou menos que aquilo ali não é verdadeiro, que aquilo ali é simplesmente para poder me ajudar ou então tentar fazer com que eu me sinta melhor, entendendo? Mas eu sei que lá na frente, eu trabalhei com um rapaz, escutem bem, eu trabalhei uma época e esse rapaz era filho do dono da firma. Aí ele dirigindo comigo, ele andando comigo, esse rapaz, eu era vendedor na época, um representante de uma firma, e ele dizia assim, olha, nós vamos, rapaz, você vai crescer demais na firma. Olha, você tem tudo para disparar, você é o cara do meu pai. Eu sabia que aquilo ali não era. Ele estava querendo me estimular para me vender, mas eu jamais ia tomar o lugar dele. Entendeu? Então eu sabia que ele estava falando aquilo tudo, e realmente o que aconteceu foi isso, e ele ficou. Então, tem essas coisas. Então eu tenho uma facilidade enorme em detectar esse tipo de pessoas. Nesse tipo de família aí que o JR acabou de citar, nesse meio, eu não sei se esse casal, os filhos moram com eles, eu não peguei nisso. Parece que sim. Isso aí também já tem uma complicação aí, né? Porque geralmente... Não necessariamente. Parece que sim, mas não necessariamente, entendeu? De qualquer maneira, quando se trata de família, se essa mãe não conversou até hoje, há pais e pais. Tem pai que são mais abertos ao diálogo, ou mãe. Mas tem situações que você sabe que se você levantar, vai te criar um problema, vai querer botar todo mundo de frente, que vai falar com gente. Então às vezes, essa mãe, para não criar esse constrangimento, ela opta por ficar calada. Até então a filha dela continua respeitando o pai, o genro continua tratando o outro bem e deixa ele com a patologia dele lá, enfim. Olha aqui. É uma coisa difícil. Pezinho não é no chão, tá bom? Não é tão fácil. Pezinho no chão, pode baixar o microfone. Pezinho no chão. Tá certo? Terminou a festa na casa da família X, tá bom?
E aí os parentes, os pais vão embora, terminou a festa, não é isso? Vambora. Todo mundo quietinho, beijo aqui, beijo ali, abraço aqui, abraço ali, maravilha, desceu, é um prédio, vamos lá, 59 andares, desceu quietinho, né? Elevador, tem câmera, né? Microfone, vai que alguma coisa tal, no caminho até o carro, entendeu? Andaram 15 quilômetros andando até o carro, mas também não falaram nada, mas quando entraram no carro, Meu Deus do céu. aí aquele silêncio, aí fala assim, comida tava ruim, aí a comida tava ruim, tava não sei o que, papapá. Aí alguém chega e diz assim, ei mãe, sua irmã, hein, pelo amor de Deus. Que me livre. Ela fala assim, sua tia tá ficando doida. Aí daqui a pouco vem lá e chuta pra lá e tira pra cá e pontapé pra lá e todo mundo rindo. Vou perguntar pra vocês, eu sei que no Afeganistão acontece isso. Parece que ela tá com Eu sei que eu tenho uma pesquisa, eu tenho uma pesquisa aqui que me indica isso. Agora, no Brasil, isso acontece, isso é como definir esse tipo de ação, entendeu? Isso é agir com falsidade, isso é piada familiar, isso é uma coisa saudável, olha, isso é uma coisa nociva. Então, dentro de família acontecem essas coisas mesmo. Às vezes nós somos humanos, às vezes a gente faz um comentário negativo, né, e tal. Mas assim, o que é melhor é que a gente faça sempre comentários construtivos ou observações que possam melhorar a pessoa. Entendeu? Eu acho Mas que aí é com a pessoa. Isso aí é com a pessoa. Exatamente como já colocou aqui a própria palavra de Deus. Você vai lá, você vai lá e conversa Mas com essa esse pessoa. negócio do carro aí. Agora, no carro, eu acho que o melhor é se calar. Porque quando você está rindo do defeito do outro, ou quando você está sendo conivente, você está concordando, ainda que você não se expresse em palavras. Tá botando pilha, né? Dentro de um. Agora tem outro negócio também, JR. Dentro de um carro, quando tá você em família, sempre rola um negócio lá, uma conversa. Uai, como é que chama comentário, isso? pra não ficar, inclusive, muito monótono. Não. Comentário é uma coisa. Comentário sobre. Entenda bem, pra falar, não tô dizendo assim, ser falso. Ser falso, não. Mas você tá ali, às vezes, você não tá falando por mal. Mas você vai a uma festa, às vezes, poxa, a festa tava legal, coisa e tal. Isso ali entra, isso aí ninguém não sente. Pode dar um nessa exemplo? parte, Pode dar um entendeu? exemplo? A comida tava horrível, tá bom? Dá um exemplo simples. Mas Tá isso na é hora do interno, almoço. isso é interno. A comida tava terrível, mas na hora da refeição, uma das pessoas que ocupava ali aquele carro, deve ser uma van, pela minha cabeça aqui, tem muita gente nesse carro, né? É uma van, e aí eles chegam e alguém diz assim, olha, tia, parabéns, a comida está maravilhosa, a senhora se superou, ok? E agora? Aí a tia vaidosa agradece, dá um beijo no sobrinho, que dá um afago na tia, e aí chega no carro, mentiroso, seu isso, seu aquilo, e hein? Isso é o quê? Não, eu acho que Isso não é falsidade? Isso é falsidade. Então. Porque se realmente ela quisesse usar com a verdade, ela teria dito na própria mesa. Ou nada, né? Ou nada. Ou nada. Ou nada. Né? Não sei qual é o grau de intimidade. Esse refrigerante tá muito um grau bom. de intimidade Sabe que grande, você pode ser sincero ao ponto de dizer, ó, eu achei a comida um pouco salgada. Pois é. Até para o aperfeiçoamento de quem fez a comida. A falsidade. Agora, eu não vou aperfeiçoar a comida Salgada. 2 horas depois do almoço, conversando com a pessoa que não fez. Então, ouvinte, vocês aprenderam. Se a comida estiver ruim, se diga, acho que tem um pouco mais de sal. Isso. Não é? Depende pouco menos. depende do lugar. Peraí, Depende do grau de do intimidade. lugar, do grau de intimidade é outra coisa. Depende muito também, O assim. que vocês estão falando é para não falar o contrário. Não, É para mas não você você ser. tá na Se casa de você uma pessoa, disse né? Você tá na lá, casa de uma não pessoa, diga a pessoa B te pergunta depois. assim. Aí o marido da esposa disse, poxa. Peraí, deixa eu arrumar a minha cabeça aqui. A comida estava gostosa. Você falou né? com o marido dela? Nós estamos numa mesa, almoçamos, eu sou convidado e ele diz. E a comida você o não esposo gostou diz. muito. Aí o esposo, pô, a comida da esposa estava gostosa. Você vai falar o quê? Oremos, irmãos. Tá ótimo. Hein? Não, porque Mas senão e o Brasil, hein? E o Janô? Você viu? Aqui, ele vai embora e ora por Mudar ela. o assunto? Mudar o assunto resolve? Eu acredito. E outra coisa, e não dá continuidade em casa. Eu acho assim. Peraí, vamos lá, vamos pro fala. WhatsApp aí. Vamos lá. Marcela vai vir com mais uma Kombi. É só pra gente ver até que ponto chega de simulação de uma pessoa a falsidade. Um ouvinte escreveu assim: eu tive uma amiga, entre aspas, que era um doce, entre aspas, de novo, de pessoa. E me tratava super bem.
Até que um dia ela ligou pro meu trabalho e falou que tinha um assunto muito sério para falar comigo. Eu fui encontrar com ela. E aí ela me contou que o meu noivo, na época, a tinha agarrado e beijado à força. Opa! Nesse momento, Que ela isso? conta, eu me desesperei. E me separei do meu noivo na época, porque hoje ele é meu marido. Olha. Depois de tinha alguns lá, dias, fura-olho lá, ó. ela me ligou e confessou que tinha armado tudo. Para. E disse que era por inveja do meu relacionamento. Ela não disse, queria ficar com ele, não? ao que parece, ela não queria o noivo. Ela queria que o relacionamento acabasse. Ela tinha Olha. inveja do relacionamento. É. E ela diz, olha, foi triste, foi a pessoa mais falsa com quem eu já convivi. Meu Deus, então ela construiu uma história, aparentemente como uma grande amiga que fala aquilo que só uma grande amiga falaria. Olha, JR, a definição de inveja, essa história, é você querer que o outro não tenha. Isso. Porque assim, eu já falo isso algumas vezes, eu posso observar, olha, a camisa do irmão tá bonita e tal, Obrigado. eu posso Parabéns. elogiar. Mas eu não querer que você tenha essa camisa, isso é inveja. É inveja. Quanto o senhor veste? Com certeza. Oi? Não, tô brincando. Tô com inveja não. Vamos ao último destaque, o que devemos fazer para ter paciência. Olha aí, minha gente, essa é a hora, hein? Essa é a hora. O que devemos fazer para ter paciência, tolerância e autocontrole diante dos falsos de plantão? A pergunta elaborada aponta que de plantão estão os falsos e que eles estão em todos os lugares. Concordo. Não é isso? Então, é o destaque do pastor Rainerson. Então, acho que como lidar, né? Como a gente deve estabelecer paciência, tolerância, autocontrole. Eu acho que aí começa uma leitura um pouco mais graciosa. Acho que o evangelho começa a entrar aqui nesse momento. Isso aí. Porque se a graça de Cristo não entrar aqui, nós sempre descarregaremos sobre o outro também as nossas maldades, né? E está na hora de nós colocarmos aqui a graça de Cristo, né? Que mesmo sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou, né? E também eu volto à seguinte questão, que talvez a gente possa conversar sobre isso também. A quem combatemos? Contra quem combatemos? Né? Será que é a pessoa, a doença, né? A falsidade? Eu creio que nós precisamos lidar com as doenças. Muitos casos que foram colocados aqui eram casos patológicos, doenças, ou seja, eu não quero nem que o outro tenha, então eu vou tomar até o namorado da outra, nem tomar, né? Eu não quero nem que ela tenha um noivo. Então, esses casos são patológicos, é difícil de lidar com isso, mas nós precisamos amar, aí entra a graça. Nós fomos perdoados e também nós precisamos perdoar. Nós fomos amados, nós também precisamos amar, é óbvio, com inteligência. E o amar aqui não quer dizer, desculpa. Aceitar. Exatamente, o amar aqui não é sinônimo de você estar convivendo e continuando a partilhar a intimidade com a pessoa. Você vai amar a ponto de perdoar, né? A própria palavra diz assim, você que pensa estar em pé, olha que não caia. Não é? Não sei se eu cabe acredito aqui na nesse graça, nós dependemos da graça, só que num caso desse, por exemplo, eu prefiro muito mais celebrar ao lado de uma pessoa do que ficar tolerando ela o tempo todo. Eu prefiro, celebrar. É bom você estar num almoço, numa mesa, sempre com pessoas que você tem liberdade, pode sorrir, pode falar à vontade, sem medo de que está sendo mal interpretado. É muito melhor você estar com pessoas assim do que você ficar o tempo inteiro ali se defendendo, e tal, se defendendo, orando e intercedendo. Orar, a gente tem que orar. Agora, a graça, como o pastor falou aqui, né, não quer dizer que eu também vou estar ao lado daquela pessoa o tempo todo. Quando ela estiver ali, precisar, eu tenho que exercer a graça. Agora, para me optar a estar perto, aí não, eu preciso escolher melhor. Doutora, a senhora é melhor conhecedora. Isso também está dentro deste campo psicossomático, quer dizer, essa pessoa, ela está dentro desse campo também, está acontecendo isso com ela adquiriu isso, ela tem esse problema? A tua pergunta é que a origem? Isso. Então, a gente colocou aqui no início que a origem pode ser genética, pode ser de relação, da própria relação parental com os pais. Perfeito. Não é? Até frustrações mesmo que a pessoa vai tendo. Exato, e vai se blindando, a própria experiência. A pessoa vai retendo mais informações da vida negativas do que positivas, né? Aquele cérebro dela, vai acumulando. Ela acumula mais coisas ruins, né? Perfeito. Ela congela naquela maldade, naquelas referências, né? E
E lembrando que isso aí vem na baixa autoestima, vem na infância também construído, ou a pessoa nasce com isso e desenvolve, tá? É interessante, só rapidinho colocar aqui. Eu fico assim, nascer com isso e desenvolver. Isso. Independente da formação que o pai e a mãe tenham dado. Tenham dado. Dúvida. Perfeito. E cada caso é um caso, tá, irmão? Cada a gente caso tem que é um estar caso. atento a isso. É. Eu soube rapidinho de algumas pessoas que lidavam, né, com esse tipo de pessoas, e são pessoas assim pentecostais, né, e tudo, e elas trouxeram, ela falou assim: doutora, sabia que Deus me revelou assim, assim, assado, que a pessoa fazia, e realmente Deus revela. Pela misericórdia, Deus revela que às vezes ele vê que a pessoa é tão inocente e não está com essa antena tão ligada, né? Não está vigiando tanto, que Deus revela através de sonhos, e ele revela essa maldade, né? Inerente de algumas pessoas. Uma querida ouvinte de Olaria diz: eu já fui falsa e duvido que tenha alguém que em algum momento não tenha sido. Não existem santos, diz uma de nossas queridas ouvintes. E ela estabelece aqui, na sua palavra, a sua percepção sobre o tema. Vocês já afirmaram isso aqui anteriormente. Não há quem não tenha sido na vida. A questão toda é se nós vamos nos contentar com esse status. Vamos permanecer? Exato. Gostamos quando alguém age de falsidade conosco? Quando alguém nos trata de uma forma e fala, como a gente costuma dizer, pelas costas? Quando uma pessoa sorri para você e quando vai te dar um abraço tem uma faca nas mãos e te apunhala? Quantas pessoas que poderiam falar com você um determinado assunto individualmente preferem uma exposição pública, falando pelas costas ou diante dos outros? Isso acontece o tempo inteiro. Nenhum de nós gosta disso. Então, uma palavra clara diante de tudo que nós ouvimos aqui para os nossos ouvintes que sabem, que sentiram pelo Espírito Santo de Deus que tem agido de maneira equivocada. Se isso tem acontecido, é necessário que você tome um posicionamento pela graça de Deus, à luz da ação do Espírito Santo do Senhor em você. Alguém te ofendeu e foi com você uma pessoa falsa e te feriu, bombardeou a sua alma. Se você ficar presa a isso, cá entre nós, você vai ficar presa a uma questão que não vai te edificar absolutamente nada. É hora de perdoar e de seguir adiante. O convívio, ele é sempre complexo. Qualquer convívio. Você imagina que eu vi uma história. Onde é que eu vi? Foi aqui que eu vi? Eu já não sei onde que eu vi, mas diz que um camarada foi para uma ilha. Com essa história, pastor? Não? Um camarada foi para uma ilha. Que foi para a ilha, o senhor conhece, né? O senhor não sabe o restante da história, que eu contei ainda, né? Me concluir. Dá a resposta que o camarada ficou numa ilha e depois de muitos anos acharam ele lá. E aí disse: olha, você sobreviveu aqui nessa ilha com o quê? Comi frutas e tal, água da chuva, coco e tal, aquela história toda. Eu tô vendo ali uma edificação, o senhor fez uma edificação? Fiz. O que é aquela edificação ali? Que essa é a minha casa. Olha, o senhor construiu uma casa pro senhor, mas que maravilha. E aquela outra edificação ali? Aquela é a minha igreja. Olha, o senhor é religioso? Então sou religioso, construí a minha igreja aqui. Isso aí, aquela outra edificação, né? Não, aquela é a minha ex-igreja. Sozinho numa ilha, entendeu? Então, isso é para ilustrar que sozinho nós já somos complicadíssimos. Sozinhos, sem mais ninguém. Sozinhos, somos complicados. Com mais alguém, complicação ganhou um nível extra. Então você precisa ter muito cuidado no convívio, evidentemente, não dizer aquilo que você não gostaria que outros soubessem, não diga para ninguém. Não existem segredos entre duas pessoas. Passou de duas, as coisas vão se multiplicar e talvez por conta disso muita gente hoje ainda sofra. Nós precisamos encerrar, nós vamos orar por esse assunto, vamos tomar conhecimento da nossa pesquisa de hoje, o resultado final, e na sequência nós vamos orar, porque o que nos cabe hoje, depois de tantas coisas sobre esse assunto, é buscar a bênção e a direção de Deus. É porque na pesquisa perguntamos sinceramente se os nossos ouvintes já agiram de falsidade com alguém. 66% deles no telefone disseram que sim, 81% deles no site também disseram que sim. Nós vamos orar, vou pedir aqui ao pastor Paulo para orar conosco, agradecendo a Deus pela vida dos companheiros aqui. Muito obrigado, doutora Marlúcio, forte abraço, Deus abençoe sempre. Amém. Obrigada, JR. Eu queria mandar um grande abraço agora para uma pessoa especial
E JR vai também entrar nesse abraço aqui, uma pessoa que gosta muito de você, que é o Dr. Cícero Braga. Esse médico, esse odontólogo, ele praticamente fez um vínculo com a Thalassa, com a minha filha, conseguiu fazer uma cirurgia sem sedação lá no Hospital de Ipanema, e eu estou aqui de coração aberto, agradecendo a Deus em primeiro lugar e agradecendo a Deus pela vida do Dr. Cícero, que foi uma pessoa assim muito importante. Dr. Cícero, um grande abraço, um abraço para a esposa dele que está nos ouvindo agora também, e que Deus possa abençoar vocês nessa caminhada e que ele continue sendo essa bênção, né, dentro da profissão que escolheu. Foi ungido do Senhor na minha vida, eu louvo a Deus por ele. Bênção. JR, ele pediu grande abraço para ele também. Um grande abraço. Muito obrigado. Rainerson, obrigado, querido. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, pastor, pela possibilidade de participar desse momento tão especial. Que Deus possa abençoar cada ouvinte e que graciosamente Cristo encontre cada um de nós, porque todos nós precisamos, todos os dias, sermos encontrados por Cristo. Pastor Jorge, um abraço, querido. Um abraço a todos os ouvintes da 93. Eu costumo sempre dizer a melhor e a mais ouvida do Brasil. E também um abraço forte ao pastor Deoclésio. Ele é vice-presidente da convenção do estado de Santa Catarina e presidente da Assembleia de Deus da capital, ali em Florianópolis, e também de Ponta Negra, onde vamos estar hoje à noite. Um abraço forte, um beijo no coração. Reverendo Paulo. Posso citar um verso bíblico aqui para deixar para os ouvintes, JR? Provérbios 6, e estaremos orando, 16, diz assim: 6 coisas aborrece ao Senhor, a 7ª só alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Vamos estar orando. Quero deixar um abraço aqui para o pastor Luiz Antônio, que está nos ouvindo também. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar todos nós em Tuas mãos, estamos em Tuas mãos. Pedir, Senhor, sobre cada pessoa que tem sofrido por esse mal, pessoas que têm sido usadas, Senhor, às vezes pelo diabo, para nos afrontar, para levantar falsa testemunha, usando de mentiras, Senhor, usando, Senhor, de calúnias. Pai, em nome de Jesus, blinda o nosso coração, blinda o coração dos ouvintes, daqueles que nesta hora, Senhor, estão com corações dilacerados por causa de uma palavra maldita, por causa de uma história mal contada. Pai, em nome de Jesus, aqueles, ó Deus, que estão clamando agora, ouve a nossa oração. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.